Então, nesse vídeo vamos apresentar de forma bastante esquemática e simples as fontes utilizadas por Mateus ao escrever o seu evangelho e um pouquinho a estrutura da sua obra, desta esplêndida obra literária que é o seu evangelho. A gente dizia no vídeo precedente, Mateus evidentemente consultou fontes antes de escrever o seu evangelho. No mundo, sobretudo de âmbito do cristianismo, sobretudo de âmbito católico, normalmente se tem uma compreensão da revelação bíblica passando pela capacidade, pelos dons do hagiógrafo, isto é, do escritor sagrado, isto é, do redator do texto que é a palavra de Deus. Em âmbito, como eu dizia, do cristianismo católico, não se tem aquela noção da revelação bíblica ou da inspiração bíblica como sendo ditado divino, né? Há alguns âmbitos, né, sobretudo de cunho mais do protestantismo clássico, que tem um pouquinho essa tendência de ver na obra como que a inspiração bíblica como uma espécie de revelação vinda diretamente por Deus, que dita as palavras, né, e a pessoa vai ouvindo e vai escrevendo. Não é assim no âmbito do cristianismo católico. Se vê, portanto, a inspiração divina como sendo um carisma que potencializa a mente, as capacidades intelectuais e a moção do coração para escrever tudo e somente aquilo que Deus quer para comunicar a sua mensagem, mas usando, seja da linguagem, seja da cultura, seja do conhecimento, seja do estilo do próprio escritor, do autor sagrado. Então, veja, no que se refere ao Evangelho de Mateus, ele consulta fontes, né? Essas fontes são de duas naturezas, fontes precedentes já escritas, portanto, como alguém que deve escrever um trabalho científico, vai numa biblioteca, se inteira a respeito daquilo que já está escrito, ou consulta, quem sabe, o computador, o Google, e ali descobre, lê alguma coisa que já foi escrito. Não, em outras palavras, Mateus não começa do zero, ele busca fontes, e já havia fontes escritas, alguma coisa escrita sobre Jesus. De duas naturezas também estas fontes escritas. A primeira, possivelmente, bem provável, se trata do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi escrito com bastante segurança alguns anos antes do Evangelho de Mateus. Se Mateus escreveu seu Evangelho por volta do ano 80, 85 depois de Cristo, o evangelista Marcos teria escrito por volta entre o ano 60 e 64 antes de Cristo. E, portanto, Marcos teria consultado o Evangelho de Mateus antes de compor o seu Evangelho. Como é que nós sabemos isto? É porque dentro do Evangelho de Mateus existem versículos que são idênticos a versículos encontrados no Evangelho de Marcos, idênticos, mesmas palavras, na mesma ordem, na mesma pontuação. Portanto, não é simplesmente uma informação que ele soube por via oral, né, por tradição oral, e que também o evangelista Marcos teria se informado da mesma forma. Por quê? Porque embora eles pudessem, né, ter tido fontes orais comuns, é difícil escrever tal e qual. Se existem dois textos, né, dois parágrafos idênticos, com as mesmíssimas palavras, na mesma ordem das palavras, com a mesma pontuação, significa o quê? Que alguém copiou de alguém, né? Todo professor sabe isso. Se alguém escreve sobre um assunto, 2 pessoas ou 50 pessoas escrevem sobre o mesmo assunto, mesmo tendo ouvido a explicação de um mesmo professor, nenhum dos 50 escreve idênticas as palavras tais e quais, na mesma ordem, com a mesma pontuação. Se tem 2 que são iguaizinhos, alguém copiou de alguém. Então, é o caso de Mateus, né? Ele reporta no seu texto, no seu evangelho, versículos tais e quais como são encontrados no Evangelho de Marcos. Então, a conclusão é óbvia: se Mateus veio depois, ele então copiou, usou, conheceu, tinha em mãos o Evangelho de Mateus como fonte antes de escrever o seu Evangelho. No entanto, existem diversos versículos no Evangelho de Mateus que não estão presentes no Evangelho de Marcos e, portanto, ele buscou em outra fonte. Bom, pode ser que esta outra fonte, é bem provável, né, que esta outra fonte também fosse uma fonte escrita. Por quê?
Porque estes textos próprios, específicos de Mateus, que não se encontram em Marcos, alguns deles são tais e quais como se encontra no Evangelho de Lucas. Então, se Mateus e Lucas têm textos idênticos, com as mesmas palavras, na mesma ordem, significa que os dois, ou alguém copiou um do outro, ou então copiaram de uma fonte comum pré-existente. E esta é a hipótese hoje mais aceita, isto é, de uma fonte escrita precedente ao Evangelho de Mateus e precedente ao Evangelho de Lucas, diferente daquela fonte escrita que é Marcos. E como não se sabe o nome desta fonte, normalmente os estudiosos usam o termo, a palavra quelle, a fonte quelle, ou simplesmente abreviada com a letra Q, porque Q é a primeira letra da palavra quelle. Curiosamente, quelle é uma palavra em alemão que significa fonte, então é a fonte que significa fonte, um pouco redundante, mas dali, dessa segunda fonte escrita, Mateus teria usado e também Lucas teria usado desta fonte, o que explica textos totalmente idênticos entre Mateus e Lucas. Então já temos duas fontes escritas consultadas por Mateus para escrever o seu evangelho. A primeira, a fonte Marcos, o Evangelho de Marcos. A segunda fonte é a chamada fonte quelle, a fonte que ele consulta para escrever o seu evangelho. Então, a fonte Marcos explica os textos idênticos que Mateus tem com Marcos. A fonte quelle, a outra fonte escrita, explica os textos idênticos que Mateus tem com o evangelista Lucas. No entanto, e aqui entra a terceira fonte, no entanto, Mateus tem alguns textos que são únicos, que são específicos do seu evangelho, isto é, só acontecem, só são reportados no seu evangelho, não estão presentes nem em Marcos e nem em Lucas, e esta seria a chamada fonte pessoal, possivelmente de origem de uma tradição oral, ele teria consultado ou teria vivido, se ele é do grupo dos 12 apóstolos, ele teve informações privilegiadas, únicas da sua pessoa, teria consultado pessoas a respeito dos fatos para poder escrever o seu evangelho, ou então chegou informações para ele específicas sobre alguns fatos, alguns episódios. Então, estas três fontes essenciais, mínimas do evangelho do escritor, Mateus, para compor o seu evangelho. Marcos, a primeira fonte, a segunda fonte, a fonte quelle, e a terceira fonte, a chamada fonte pessoal, que ele, portanto, usa para compor o seu evangelho. A estrutura ou divisão do evangelho de Mateus é uma obra extremamente organizada. Nós havíamos falado nos vídeos precedentes, Mateus possivelmente se trata de um escriba, como estava lá, a gente leu o capítulo 13, versículo 52, um escriba que se converteu, que acredita no reino dos céus, ele como judeu, ex-judeu, conhecedor do Antigo Testamento, estrutura o seu evangelho com uma mentalidade judaica. E a mentalidade judaica, no que tange ao Antigo Testamento, era de que as Sagradas Escrituras até então, o Antigo Testamento, a parte central era os primeiros 5 livros da Bíblia, chamados de Torá, chamados de lei. Então, o número 5 é muito importante, recorda a Torá, são os 5 primeiros livros da Bíblia, que na tradição cristã se chama Pentateuco, penta, 5, teukos são os rolos, os 5 rolos ou 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia. Por isso, o número 5 é muito importante para o evangelista Mateus, e na composição do seu evangelho, ele se interessou em organizar todo o ensinamento de Jesus em 5 grandes discursos. Então, no Evangelho de Mateus, a gente encontra 5 grandes momentos em que Jesus começa a falar e pronuncia muitas palavras. Ele não é interrompido com nenhuma narrativa. Diferente, por exemplo, do Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, abre parênteses, é um texto, em grande parte, narrativo.
É claro que Jesus ali pronuncia palavras, é claro que ele fala, mas ele fala 2, 3 versículos, né, por ali, e depois o evangelista começa a narrativa. Depois disso, Jesus vai para casa não sei de quem, depois disso, Jesus caminhando se encontra com a outra pessoa, não sei o quê, para depois reportar de novo outras palavras de Jesus. Mas o evangelho de Mateus não. Nos 5 discursos que nós encontramos neste evangelho, Jesus começa a falar, e fala bastante. Fala muito, ocupa muitos capítulos. Então, eu vou citar, brevemente esses 5 discursos de Jesus, e no próximo vídeo a gente comenta um pouquinho, dá uma introdução mais ou menos ao conteúdo desses 5 discursos de Jesus. Então, o primeiro discurso de Jesus é chamado discurso da montanha, ou também conhecido como Sermão da Montanha, nos capítulos 5 a 7, Então, o primeiro discurso é essencial, importante de Jesus. O segundo discurso que Jesus faz no Evangelho de Mateus se trata do chamado envio, ou instruções para a missão. Jesus dá instruções para a missão, é o discurso da missão. Então, se trata do Evangelho de Mateus, capítulo 10. Então, o primeiro, Sermão da Montanha, capítulo 5 a 7. O segundo, o sermão missionário, o discurso missionário, capítulo 10. O terceiro discurso de Jesus no Evangelho de Mateus se trata do discurso ou sermão das parábolas, discurso das parábolas, capítulo 13. Ali são recolhidas, são reportadas diversas parábolas que Jesus conta, reunidas, portanto, praticamente num só capítulo. Portanto, o Sermão da Montanha, capítulo 5 a 7, o segundo, o discurso missionário, capítulo 10, o terceiro, o discurso ou Sermão das Parábolas, capítulo 13. O quarto discurso que Jesus pronuncia nesse evangelho, palavras de Jesus, são o chamado discurso eclesiológico, ou também conhecido como discurso sobre a comunidade. Eclésia significa igreja, portanto, eclesiológico é referente à igreja, ou como se constrói a comunidade. Este é o assunto principal deste quarto discurso de Jesus, no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. E o quinto e último discurso que Jesus faz nesse evangelho é o chamado discurso sobre o fim dos tempos, também conhecido como discurso escatológico, palavra um pouco estranha, escatológico. Por quê? A primeira palavra, o termo escatológico vem do grego eschaton. Eschaton são as últimas coisas para acontecer, o final dos tempos. Então, Jesus fala sobretudo a respeito do fim da história, quando ele retornará como juiz para julgar o céu, a julgar todas as nações. Então, são estes discursos de Jesus. Então, resumindo, e a gente no próximo vídeo comenta sobre cada um deles brevemente. Então, o primeiro discurso, Sermão da Montanha, capítulo 5 a 7. O segundo discurso de Jesus é o chamado discurso missionário, capítulo 10. O terceiro, o discurso das parábolas, o quarto, capítulo 13. O quarto discurso, o discurso eclesiológico ou sobre a comunidade, capítulo 18, e o último discurso de Jesus, o chamado discurso escatológico ou sobre o final dos tempos, capítulos 24 e 25.